vai avaliar quando aparecer carro diferente, não Vectra, né? Vectra todo dia, mas carros diferentes que aparecer na mecânica aí. A gente vai fazer uma avaliação do carro, mostrando alguns detalhes, pontos específicos, qualidades que a gente sabe, pontos negativos. A nossa opinião de forma geral de se vale a pena ter o carro, se não vale, como é para ter o carro, para manter ele do jeito certo, para comprar um carro em bom estado. Então, hoje aí a gente vai começar com esse Astrão. É um Astra da geração de 98, 99 até 2011, se eu não me engano, o último. Esse é um exemplar de modelo e ano 2007, na versão elegância. Sedãzão, tem tanto na versão sedã quanto hatch, tem hatch 2 portas, hatch 4 portas. Motores a gente tem desde o 1.8 8 válvulas família 2, passando pelo 2.0 8 válvulas, que é esse aqui. Tem o 2.0 16 válvulas, que é o mesmo dos Vectras B lá de 97, 98. E no final de vida dele, de 2009, ali, modelo 10 até 2011 ou 2012, que é o último, não recordo bem, o 2.0 8 válvula na versão roletada de 140 cavalos. 2003, se eu não me engano, 2002, 2003, muda a frente, passa a ter essa frente aí que eles chamam de frente de trem, né? Antes é o conhecido Astra bolinha, aquela frente mais arredondada, para-choque mais arredondado, lembra um pouco até as linhas do Vectra, né? Mas o objeto de desejo da garotada aí era um Astra frente de trem, né? O que eu tenho para dizer para você sobre esse carro? Ele é um carro bem fácil de se apaixonar por ele. É um carro que envelheceu bem, a gente está falando de um carro aí que parou de ser fabricado praticamente 10 anos. Só que ainda hoje, no meio dos carros mais novos aí, ele se destaca, tem linhas bonitas, é um carro que chama atenção. É um carro que, para sua época, andava muito, desempenho muito top. Ele, por ser um carro leve comparado ao outro carro de categoria superior que a GM tinha, o Vectra, ele é um carro muito mais ágil, apesar de praticamente usar a mesma mecânica, o peso aí manda, né? É um carro prazeroso de dirigir, tem uma caixa de direção bem direta, o Vectra já é um carro mais bobão. Suspensão dele bem firme, porém sem perder em conforto, né? É ainda aquela característica que se falava de carro da Chevrolet, né? Um conforto absurdo. Aqui a gente tem uma suspensão traseira com eixo de torção ainda, não é uma suspensão independente. Na verdade, o Astra dessa geração sempre contou com essa suspensão. Porém, não onera em nada o carro. É uma suspensão muito acertada, muito calibrada. Até os 200 por hora o carro é muito firme, muito na mão. Só daí quando vai se passar dos 200 por hora tem que ficar meio esperto. A traseira dele gosta de acima dos 200, fica meio passarinho. Mas, demais é show de bola. Tem a vantagem da manutenção simples. Suspensão traseira dele aqui a gente tem ela composta por 2 amortecedores, um par de molas, batente ali de assento da mola e 2 buchas do eixo de torção. Bem mais simples que a do Vectra, por exemplo. Na parte dianteira aqui de trem de força, a gente tem todo o conjunto atrelado em um subchassi, um agregado, não é nada preso direto na estrutura do carro. Isso gera um conforto a mais, o carro tem menos ruído, tem menos vibração, passa muito menos vibração pro monobloco, já que tanto o motor, o câmbio e a suspensão dianteira está amarrado no agregado, né, no subchassi. O capô dele conta com varetinha para manter aberto. E aí aqui está o coração da máquina, nosso tão querido Monza Tech, que o pessoal tanto falava, motor de Monza. Tá aí. Nessa versão ele é um 2.0 8 válvulas, ainda não roletado, tá? Ainda é balancinho mecânico. Com 127 cavalos no álcool, se eu não me engano. Atrelado a um câmbio F17, câmbio com ré para frente. Dos câmbios do Astra é o meu preferido. Eu curto muito o F23, apesar da robustez, toda aquela história.
Minha preferência é o F17. O que eu tenho para dizer para vocês aqui da parte de motor, galera. Praticamente a gente tem aqui a manutenção na parte de motor com valores de um carro popular. É um carro que na versão 8 válvulas, tu vai fazer uma troca de correia dentada, custa barato. Tu vai trocar uma bomba d'água, custa barato. Teve um problema de fazer um cabeçote, comparado aos concorrentes dele já na época, custa barato. Peças encontra relativamente fácil. Cuidados aí, tá? Esse carro ele tem direção hidráulica. Por que eu digo que esse tem direção hidráulica? Tem algumas versões dele lá nos Astra Bolinha, antes de virar frente de trem, e o próprio Astra GSI, que vinham com uma inovação para a época, uma direção eletro-hidráulica. Em vez de ele ter esse reservatório aqui, uma bomba acoplada no motor, ele tinha uma bomba elétrica acoplada lá na caixa de direção, que usa um óleo caríssimo, Pentosin CHF 202, se não me engano. E hoje em dia achar um carro desses com uma caixa de direção ali, bomba funcionando, é bem difícil, tá? Então se for olhar um Astra e ele não tivesse reservatório, tem que estar atento à parte de direção eletro-hidráulica dele. O reservatório ficaria aqui atrás, é bem complicado o acesso, mas dá pra ver por aqui. De resto, como eu falei, manutenção relativamente tranquila, suspensão dianteira e o motor e câmbio tudo preso num agregado. É feito esse carro, o projeto dele, para se dar manutenção baixando o trem de força, quando exige uma manutenção maior, hein? É mais fácil baixar o trem de força dele todo com agregado e tem acesso a praticamente tudo. E para as manutenções rotineiras, troca de correia dentada, velas, cabos, junta de tampa de válvula, tudo tu consegue fazer aqui tranquilo, com acesso relativamente bom, sem grandes ferramentas. Não é um carro que exige ferramentas especiais, nada de muito cabreiro. Tampa de válvulas desses motores, como todo GM, sim, ele tem a tendência a dar vazamento em pouco tempo. Esse carro aqui vai fazer um ano que a gente substituiu, colocou tampa nova original, junto original GM. Tá aí, tá começando a querer aparecer um suor, mas não tem vazamento ainda, o cabeçote ainda está relativamente limpo. Qual é o segredo? Tampa não está empenada, na dúvida bota uma tampa nova, ainda encontra e não é tão caro. Junto original GM de preferência, torque certo, aplicado de forma cruzada como pede o manual, receita de sucesso. Outro detalhe que a gente tem que cuidar, esse carro ele já usa acelerador eletrônico lá, o famoso acelerador BioWire, né? É muito bom para um acelerador eletrônico, tá? Acelerador eletrônico da GM em geral, nessa época, ele era muito à frente dos concorrentes. Tu pega o Fiat dessa geração, o Volkswagen, então nem se fala, o acelerador tem um delay. Aqui a gente quase não tem, tu tem quase a sensação de estar dirigindo um carro com acelerador a cabo. É bem legal. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Cara, é um carro muito bem construído. Essa versão não tem ABS, esse modelo em específico é um Elegance sem ABS. Porém não onera em nada, o carro freia muito bem, mas é possível encontrar aí, era um opcional, né? Injeção eletrônica Bosch, a evolução da Motronic aí. Então uma injeção bem confiável, nada de muito complicado. Agora vamos falar então aonde o bicho começa a pegar na mecânica, galera. Como eu havia comentado, vazamento de óleo no motor. Todo GM tem tendência, não vou ser hipócrita dizer que não. Todo GM tem tendência, dá para fazer não vazar? Dá, mas eles têm tendência a vazar em pouco tempo. Então, vazamentos de óleo, porém nada muito crítico de resolver. Parte de arrefecimento, tá? Cara, tá ficando complicado peça de qualidade. Isso no geral, não só para carros da GM, não só para o Astra. Mas se tu fizer o arrefecimento do carro, que nem esse aqui, foi trocado reservatório, bomba, válvula, colocado ou original ou as melhores marcas aí que a gente conseguiu, não tem muito o que incomodar, tá? Não tem muito o que incomodar. Só que tem que ficar atento. Válvula termostática do carro, a gente recomenda fazer a troca aí a cada 3 anos, para evitar de ter um problema dela travar, né? E o que acontece muito de tu comprar um carro desses, ele tá sem a válvula. Aí o consumo do carro vai lá em cima, andando dentro da cidade, andando na estrada, então nem se fala, o motor trabalha frio. Então quando pegar um carro desses, faz uma revisão preventiva aí, dá uma olhada em arrefecimento, válvula, bomba,
Velas e cabos dele é relativamente tranquilo, barato de se fazer. Parte de direção hidráulica, então eu já falei. Freio, independente de ter ABS ou não, fluido de freio sempre em dia, tá? Pastilhas de freio e discos desse carro. Começa já a ficar um pouco mais caro do que, por exemplo, o valor desse carro hoje de mercado praticamente é o valor de um, vamos falar aí, o Corsão, aquele Corsa com a frente bonita, ou até um Celta ou um Prisma. Então ali de valor. Na parte mecânica tu não vai ter grande diferença, mas entrando na parte de freios, de suspensão, aí a coisa já muda um pouquinho. Aqui a gente tem um carro que usa disco de freio grande, usa pastilhas grandes, então o custo começa a subir. Porém, isso te traz segurança, né? Um carro que vai frear muito melhor. Suspensão. Apesar de ele ser um carro, falando em comparação ao Vectra, um carro bem mais leve, a gente ainda tem o problema aqui de coxim, tá? Ele é um carro de mais de 1000 quilos andando num país aí, nas cidades com ruas esburacadas. Então parte de coxim, de amortecedor dianteiro, sofre bastante, desgasta bastante. Média aí eu posso falar pelos meus carros, média aí de 30, 40 mil quilômetros, os coxins já estão começando a ficar bem judiado, ficar baixo, tá? Bieleta incomoda bastante, não tanto pelo carro, mas pela qualidade das peças de reposição. Parte de embuchamento dianteiro desse carro não dá problema, é muito difícil. É mais comum tu pegar um carro desse com bucha de balança estourada, porque o mecânico, na hora que vai fazer a troca de óleo, tira o filtro e deixa o óleo vazar em cima da bucha traseira. E de resto, bucha de agregado é bem resistente, bucha de balança muito resistente. Coxins de motor, esse carro não usa nada hidráulico, os coxins dele são todos de borracha maciça ainda. Então, se precisar de uma substituição de coxins, esse aqui, se eu não me engano, a gente trocou todos os coxins, né, André? Não é nada exorbitante, não vai ser barato como de um Gol, de um Celta, de um Corsa, não vai. Mas para um carro desse nível é relativamente barato. Cuidado até quando for fazer substituição de coxins, isso para mim vale para qualquer carro, tá? Coxinha de motor, cara, se tu ir para marcas paralelas aí, segunda linha, ele vai fazer o papel dele, vai. Só que vai acabar deixando passar vibração pro carro, tá? Então procurar aí original ou marca de qualidade. Um problema crônico que o Astra tem, isso falando de Astra mesmo, tá? Máquina de limpador de para-brisa, esse aqui sofreu com isso. Quem tem Astra aí ou teve Astra, se não sofreu, vai sofrer. Ele cria um desgaste na articulação aqui do limpador, e aí o limpador começa a não trabalhar direito, começa a bater fora do curso. É um mal crônico dele. Aqui a solução que a gente achou para esse carro foi trocar a máquina por uma que a gente encontrou em Ferro Velho, né, Diego? E lubrificar, o problema dela, o grande problema é porque ela é o embuchamento do eixo é de plástico, então quando ela perder a lubrificação, ela passa a comer o plástico, né? Então se mantiver uma lubrificação periódica aí do eixo, dá para dizer que dure mais. Se o teu carro não tem folga, não apresentou defeito ainda, vale a pena preventivamente aí, de repente, uma vez por ano, a cada 2 anos, abrir aqui, sacar a máquina e fazer a lubrificação, né? Limpar, passar uma gratinha nova ali, para atenuar isso. Então, é um dos defeitos crônicos que eu me lembro agora olhando pro carro. Ah, sim, ainda entrando nessa história, galera, de que o que está acontecendo com os carros aí com mais de 10 anos, esses carros mais completos, carros mais de luxo, né? O cara que tem dinheiro para comprar um carro mais simples, um Voyagezinho, um Golzinho, um Fiesta, um Corsa, um Prisma, Celta, ele vai e olha o preço de um carro desses aqui. Cara, por que eu vou pagar aí 25 mil reais num carro inferior, se tratando em qualidade de construção, em conforto, se com o mesmo valor eu compro uma barca dessas? Só que a galera não analisa um ponto crítico aí. Sim, o carro, o valor dele de mercado baixou, só que a manutenção continua sendo do carro da categoria que ele pertencia na época. Vamos puxar aí pro lado da GM, o carro que substituiu ele espiritualmente, né? O Cobalt. Acho que até saiu de linha no passado. Não é porque o Cobalt, se tu fosse comprar novo lá, tu ia pagar 70, 80 mil, e substituiu o Astra hoje vale 20 e poucos mil, a manutenção do Astra não vai ser a mesma de um Cobalt. Vai ser um
cara quanto. Nós estamos falando de um carro no segmento superior, né, galera? Então tem que ver isso para acabar não criando problema aí pra ti, né? E é ter o carro, tá, comprei o carro, é fácil. Aí quando o carro quebra, não tem dinheiro para dar manutenção devida pro carro, ou para fazer do jeito certo, para levar uma oficina de qualidade, usar peça de qualidade. E é aí que o bicho pega, é aí que a gente vê esses carros sucateados na rua. Por isso que é tão difícil de encontrar um inteiro. Seguro, é mais caro. No caso de uma colisão, se tu tiver que bancar, cara, um farol desses aqui, tô falando de um farol desses, Valeol original, custa mais de R$1.500. Então, se atentar a isso, né? Não é porque o carro desvalorizou que o valor de peças e de mão de obra acompanhou, né? Isso é utopia, não acontece. Aqui por dentro, o Diego vai mostrar em detalhes para vocês aí. Mas é um acabamento que não se vê mais. Infelizmente não se vê mais. Foi o último carro da GM aí, ele e a Zafira a ter esse acabamento ainda padrão dos anos 90, com materiais de mais qualidade, tá? Depois disso a gente entrou na geração plástico mesmo. Então aqui tu tem uma porta, ó, que não é plástico, é um material emborrachado. Aqui tu tem veludo, não é um tecido desses vagabundo que parece um tecido de calça jeans, é veludo. Tu tem acabamento bonito nos botões, tu tem uma maçanetinha cromada. Então é um acabamento diferenciado para a época. Os bancos são um show à parte, né? Os bancos, o formato deles, até eu mesmo do Vectra B, tudo em veludo, tecido muito bom e resistente. Tu pega carro desses aí, ano 99, 2000, ainda com os bancos em bom estado. Mas nem tudo são flores. Ele tem algumas coisinhas no Astra que costumam aí não envelhecer bem, né? Que é o que? A régua do para-brisa, ele sofre do mesmo problema do Vectra, aquela régua ali que direciona a ventilação para o para-brisa. Bem mais crônico que o Vectra, quebra dessa, eu acho, pelo tamanho dela. Então, aquela régua ali é um problema, ela pega sol, né? Tá aqui em cima do painel pegando sol a vida inteira, ela acaba por ressecar, quebrar. É difícil encontrar uma de reposição inteira, quando encontra, o valor é caro. Os difusores de ar, eles costumam gastar aqui as laterais e ficar moles. Esse aqui o Diego fez um reparo nos difusores, né? Então ele ficou durinho de novo, mas é comum tu pegar esse tipo de carro que o difusor não para levantado, que ele tá sempre assim, caído para baixo. E ali no meio, nessas últimos anos, nessa versão já nem tanto. Mas pega, por exemplo, o GSI, que tem aquela parte do painel ali central texturizado, ali onde é cinza, é bem comum descascar, começar a soltar pedaço. E trincar bem no meio também. Então, é os defeitos que eu me lembro de acabamento do Astra em específico. Mas ainda assim, digo pra vocês, é muito superior ao que a gente tem nos carros de hoje, tá? A gente veio com esse carro até aqui, deve dar uns 3 km da oficina. E o carro foi todo revisado por nós, tá com suspensão toda zerada, motor todo revisado. Parece que tá andando num carro novo, tu não escuta barulho de plástico batendo. Tu tem a sensação de que tá num carro bem construído, pensado no conforto, na qualidade. Coisa que infelizmente a gente não vê mais hoje em dia, né? Aqui na parte de trás é um carro bem espaçoso. É um carro relativamente espaçoso pro porte dele, pro tamanho dele. Eu vou sentar aqui atrás, eu tenho 1,72 m de altura. Eu fico relativamente confortável, o banco ali está regulado para o André. Quanto tem de altura, André? 1,80 m. Então o André tem 1,80 m de altura, o banco do motorista está regulado para ele. Eu tenho todo esse espaço aqui para as pernas. A altura da cabeça deve ter aí uns 10 centímetros até eu encostar a cabeça no teto. Diferente do Focus que a gente tem em casa, que eu com esse meu tamanho todo bato a cabeça. Viaja tranquilo, 2 ocupantes aqui. 3 já fica mais apertado, mas 2 passageiros adultos aqui atrás viajam muito bem. E volto a falar do estofamento. Cara, é uma delícia tu passar a mão nisso aqui, sentir esse tecido de veludo. É uma nostalgia, uma qualidade que não volta mais, né? O painel do carro é bonito de olhar, né? Tudo no lugar, tudo pensado pro motorista ter acesso, né? Uma característica dos anos 90 que a gente ainda vê aqui, o carro ainda é equipado com cinzeiro.
literalmente cinzeiro para fumante, tá? Era bem comum nessa época. Lá no painel, hoje em dia, tu compra um carro novo, ele vai vir com uma tomada ali para te conectar celular, carregador, essas coisas. Aqui a gente tem um isqueiro de verdade ainda, que deve estar funcionando, né, Diego? Tu aperta ali, se tu quiser acender um cigarro, vai de boa. Como eu falei então, um carro que envelheceu bem, o acabamento dele envelhece bem, tirando esses 2 pontos ali do painel. De resto, o carro não tem grandes problemas de peça que se solta, peça que começa a fazer barulho. É uma barca. Então assim, se tu quer um carro pro dia a dia e tem condição de bancar a manutenção de um carro desse sem se iludir, que porque o carro custa aí hoje em dia, se for pegar mais antigo que esse, menos de 20 mil reais, não for por esse caminho, tu vai ter um baita carro. Tem que garimpar um inteiro, não é fácil cair no mercado procurar um carro desse inteiro. Vai olhar bastante coisa, vai te assustar bastante, porque tu vai ver por aí. Mas quando acha é só alegria. Porta-malas dele. Nessa versão sedã, um porta-mala bem grande. Porta-mala bem grande, deve ter aí com certeza mais de 400 litros, né, Diego? Uhum. Bom, o André pode dizer pra nós, tu viaja aí com a família, com filhos e falta porta-mala? Não. Um detalhe interessante que o Astra na versão sedã tem, eu não sei se era alguma norma para algum país em específico, como ele não tem cilindro para te abrir o porta-mala na chave, tu tem esse sistema aqui, ó. Se tu, por exemplo, ficar preso dentro do porta-mala do carro, um sequestro, alguma coisa maluca assim, tu consegue puxar esse acionamento a cabo, ele puxa a lingueta da maçaneta ali e libera o tampo do porta-mala. Só na versão sedã, tá? O hatch não. Rodas de liga leve, eu não me lembro, depois da versão bolinha GL, eu não me lembro de nenhum Astra sair com roda de ferro. Esse aqui vem com roda 16 já? 15. Então roda de liga leve aí, aro 15. O freio, acho que é no GS. freio tambor na traseira nessa versão. O freio a disco também nessas versões, esse aqui é uma elegância, é a versão intermediária, né? Também era um opcional, só que se tu tem um carro desse e quiser colocar freio a disco é relativamente tranquilo, tá? E melhora bastante a frenagem do carro, dá uma boa diferença. Então essa foi a nossa opinião sobre o Astrão aí. É um carro que vale a pena se achar um inteiro. Só mais uma vez, não cai no conto de que porque o carro tem um valor acessível hoje, que a manutenção vai ser acessível como a de um carro popular. O consumo dele não vai ser de um carro popular, é um carro, ali o André estava falando, essa unidade está com motor, injeção bem regulado, motor afinadinho, no ponto, tudo certo. Está fazendo dentro da cidade, ali no trânsito de Porto Alegre, entre 8 e 9. Na estrada, André, o que tu chega a fazer com ele? Máximo 14. Máximo. Então aí, vamos botar entre 13 e 14 por litro. Para um carro desse tamanho, com o desempenho que ele te entrega, é show de bola. Então, consumo médio entre 8 e 9 na cidade, 13 e 14 na estrada. Eu não sei se tu tem mais alguma consideração aí a fazer, Diego. Acho que tá tudo coberto. Recomendamos. PW assina embaixo de um Astra, bem cuidadinho. Uma coisa que quando tu cair na oficina com teu Astra, tu tem que pensar. Se tu colocar peça de qualidade, uma mão de obra decente com serviço bem executado, a robustez desses carros vão permitir que ele rode muito mais sem te dar problema, sem tu precisar mexer naquele item de novo, do que um carro mais recente, tá? Não é porque eu gosto de carros mais antigos ou desmerecendo carros novos, não. Só que aqui a gente ainda está falando da época que se tinha respeito pelo consumidor, não tinha tanto arruchamento com relação à emissão de poluentes, que aí acaba tendo que sair um motor complexo, caro de se fazer e com durabilidade sacrificada. Não vai ser o carro mais econômico, um motor de concepção mais antiga,
mas em compensação a durabilidade dos componentes aí é bem maior, cara. Então é um carro que, bem tratado, com a manutenção legal, dificilmente tu vai ver parado na beira da estrada. Tanto que a gente vê aí carro desse aí, os caras andando com o carrinho de mão amarrado em cima, trabalhando em obra, caindo os pedaços e vão e voltam, né? Exatamente. Vão e voltam, os carros são guerreiros. Então é isso aí, galera, fica aí essa avaliação, mais uma vez, nossa opinião, né, minha e do Diego, sobre esse carro. Sim, é um carro que vale a pena ter desde que tu tenha noção de aonde tu tá te enfiando. O custo de manutenção é de um carro da categoria que ele pertence. E aí então as características de dirigir esse carro, de andar com ele. Primeira coisa que chama atenção e faz o pessoal se apaixonar é o desempenho, né, Diego? É arisco. O carro tem uma resposta muito boa, um torque em baixa rotação, principalmente essa versão de 8 válvulas, junto com a carroceria leve, né, diferente do Vectra. Então é um carro bem esperto, um carro que responde bem. Olha aí. O carro literalmente te cola no banco. Quando acorda o motor, ele te cola no banco. Isso que aqui já tem a perda do acelerador eletrônico. É. E ao mesmo tempo uma suspensão que dá uma estabilidade legal pro carro, porém sem perder o conforto, né? Tem a famosa macieza aí de todo Chevrolet mais antigo, né? Acabamento interno, nada de muito ruído, ainda é um carro de uma geração que parte de acabamento era usado materiais melhores, não é ainda a geração só plástico, né? E faz a cabeça de muita gente o Astrão. Acaba às vezes caindo na mão de gurizada e nada contra, mas o cara que de repente o carro que ele tinha condição de manter para fazer o projetinho dele rebaixado e encher de som, na verdade era um Celta, só que como um carro desse está custando praticamente a mesma coisa, vai lá e compra, só que quando começa a empilhar manutenção, vira o show de horrores que a gente está acostumado a ver, né? Achar um desses inteiro aí, quando acha, é loteria. É proporcional ao que ele custava quando novo. Peças, a mesma coisa, não tem o custo de peça de um Prisma, de um Corsa, de um Voyage, de um Siena, não tem. Tá? Ele é um carro de um nível superior, obviamente a manutenção vai acompanhar. E não é porque o carro desvalorizou que peça e mão de obra acompanha, tá, galera? Vocês têm que desmistificar isso, desvincular uma coisa da outra. Tá, galera, vamos pedir aí um joinha pro vídeo, compartilha, comenta, discute. Se tiver alguém aí que gosta de conteúdo dessa parte automotiva, mecânica, curiosidades, recomenda o nosso canal, ajuda bastante a gente aí. Lembrar de marcar o sininho quem quer ser notificado sempre que a gente colocar vídeo novo. A gente está tentando aumentar a frequência de vídeo aí, trazer conteúdo não só de mecânica, mas também de curiosidades em geral e até de ajuda aí pro pessoal. Então, contamos com a ajuda de vocês para fazer esse vídeo chegar em maior público possível, o que nos incentiva a fazer mais conteúdo, né? E sugestões de conteúdo, ou de carros, ou dicas específicas, deixem aí nos comentários, ou venha na live aí quando a gente faz a live. Comenta com a gente, tudo que é comentado lá a gente tenta transformar em ideia e trazer aí de conteúdo para vocês no canal. A gente não só gera conteúdo, mas a gente consome muito conteúdo automotivo, né, gente? Então a gente sabe que o pedido de vocês é válido para nós aí. Isso aí, galera. E André, sei que tá um pouco com vergonha aí, mas dá a tua opinião. Tu teve mais de um carro aí, teve carros inclusive mais caros e mais luxuosos, né? O que tu acha do Astrão? Conta pra nós um pouquinho. Olha, o conforto que esse carro proporciona, assim, é insubstituível. É uma experiência única, assim, conduzindo. Tem carro hoje do estilo dele que proporcione tanto conforto e prazer ao dirigir. Não tem. A principal coisa que eu gosto no é o conforto. O conforto, o ruído, como ele amortece o impacto da rua, a irregularidade do asfalto. É um carro muito gostoso de dirigir. Show de bola. Teve aí um i30, né?
Veio de um i30 para ele, isso? Eu tinha um HB20 antes de comprar ele. HB20. Um HB20. Tá. O HB20 é bom, é durável, mas o conforto igual não é. Da linha GM desses anos aí não passa o mesmo conforto e a experiência de dirigir. Não é a mesma coisa. Então é um carro bem mais moderno, né? Mais caro, obviamente, também. Mas é legal, bom ouvir a opinião de quem usa o carro e usa no dia a dia, né, André? Todo dia, né? Vai pro trabalho com ele, né? Mais de um ano que tá com ele, né? Mais de um ano já. E quando tu pegou o carro, lembra a primeira revisão que a gente fez nele? Sim. Foi uma grana para levantar o carro. Foi. Tá arrependido? Não. Te deu problema depois disso? Não. Ele é um carro confiável, eu posso ir aonde eu quiser com ele. Tá, de palavra-chave, confortável e confiável, se tiver que escolher duas, né? Sim, ele me leva onde eu quiser hoje. Então fica aí a opinião de quem usa o carro diariamente e é o proprietário, né? Não fiquem só com a nossa opinião, fiquem com a avaliação de quem tem o carro e pode falar melhor para vocês.